O futuro já começou, e ele fala mandarim. Bem-vindo e bem-vinda ao seu ponto de encontro com a vanguarda tecnológica. Das super apps aos algoritmos que moldam o amanhã. Aqui, nós desvendamos o ecossistema de inteligência artificial da maior potência digital do planeta, a China. Conecte-se hoje com a China do futuro. Bom, 100 milhões de yuans, a gente está falando aí de algo em torno de 14 milhões de dólares, ou quase 80 milhões de reais. Nossa, é uma montanha de dinheiro. Pois é, e esse é um número que circulou recentemente como suposto salário anual oferecido a um único pesquisador de inteligência artificial lá na China. E o detalhe é que não estamos falando de um CEO veterano assumindo uma multinacional, né? É uma oferta puramente técnica. Exato, uma oferta desenhada só para fazer um engenheiro mudar de mesa. E para quem sempre acompanha as nossas análises por aqui, sabe que a nossa missão é justamente essa, né? Acompanhar os avanços tecnológicos e de IA na China. Com certeza. Porque o ritmo de inovação lá dita invariavelmente o que vai acontecer no resto do mundo todo. Sem dúvida. E eu fiquei super curiosa com essa história porque o mercado inteiro parou quando vazou o boato de que o Guo Daya, a mente por trás da startup DeepSeek, estaria negociando uma ida para a gigante ByteDance. Para a equipe Seed, né? A divisão de IA deles. Isso, a equipe Seed. Só que antes da gente olhar para a ByteDance, a gente precisa entender o peso desse cara, porque o Guo Daya vale essa grana toda. Bom, a resposta mais direta é o modelo R1 da DeepSeek. Ah, o R1. Esse modelo fez muito barulho recentemente. Fez demais. E a resposta mais longa envolve como a arquitetura que ele ajudou a criar redefiniu a eficiência no treinamento de IA. Porque até pouquíssimo tempo atrás, o consenso era usar força bruta. Tipo, injetar quantidades absurdas de poder computacional, né? Milhares de GPUs rodando sem parar. Exatamente. Só que o R1 mudou esse paradigma. Eles aplicaram técnicas de aprendizado por reforço focadas em raciocínio matemático e lógico. Ou seja, eles contornaram aquela necessidade de ter um volume colossal de dados rotulados manualmente. Isso. Ele provou que dá para ser muito mais inteligente na arquitetura em vez de só aplicar força bruta no hardware. Caramba, isso colocou uma startup lá de Hangzhou competindo de igual para igual com os orçamentos bilionários do Vale do Silício, gastando uma fração do custo. Eu fiquei chocada quando li sobre isso. É um feito e tanto. Ele demonstrou que otimizar algoritmos e estruturar o que a gente chama de mistura de especialistas... Pera, mistura de especialistas? Como assim? É quando apenas as partes relevantes da rede neural são ativadas para uma tarefa específica. Isso supera a pura força bruta. Entendi. Então, seu arquiteto principal que provou essa tese na prática transforma o cara num ativo super estratégico. Com certeza. Ele não é só um engenheiro bom, ele carrega o mapa da mina de como otimizar recursos. Só que tem um detalhe nessa história. A resposta oficial da ByteDance para esse boato do salário de 100 milhões foi, cheia de meias palavras. Pois é. O Li Liang, que é vice-presidente do Douyin Group, que é da ByteDance, foi a público negar o valor exato. Sim, ele disse que a equipe Seed opera com a mesma estrutura de compensação do resto da empresa, uma mistura de salário base, ações e opções ligadas ao Dongbao, o assistente virtual deles. E a declaração dele traz um detalhe bem técnico sobre como o mercado retém esses talentos hoje. Ah, a questão do tempo, né? Isso. Ele ressaltou que ganhos de centenas de milhões seriam possíveis, sim, mas apenas exercendo opções de ações após um período de 4 anos. O famoso vesting é um mecanismo de retenção bem agressivo. Muito agressivo. Você amarra a pessoa ao sucesso de longo prazo do produto. Mas, vem cá, depositar toda essa esperança e grana em um único indivíduo não soa meio frágil? Como assim? Jogar opções de ações e salários milionários em cima de um pesquisador garante que a ByteDance vai dar um salto de qualidade. Ou é só uma tática para decapitar a equipe da DeepSeek e atrasar o concorrente? Olha, essa dualidade sempre existe. Contratar o melhor talento tem as duas funções, acelerar o seu lado e frear o lado de lá.
Uma tática de terra arrasada, basicamente. Sim, mas em sistemas complexos, um indivíduo raramente constrói algo sozinho, sabe? A integração dele com a infraestrutura, a cultura, isso dita o sucesso. A ByteDance sabe disso. Tanto que tem aquela história de que os pesquisadores de alto escalão usam pseudônimos nos sistemas internos, né? Exato. É um protocolo de segurança básica hoje. Gente, isso soa como paranoia corporativa total. Precisar esconder a identidade na rede interna mostra como o ambiente está predatório. O sigilo absoluto virou regra. O engenheiro da mesa ao lado pode ser o recrutador disfarçado amanhã. Nossa, que loucura! E a proteção hoje não é só sobre o código final, né? Não mesmo. É sobre as pessoas que sabem qual caminho não seguir. Saber quais experimentos falharam poupa milhões em processamento. Ah, faz sentido. A intuição fica na cabeça do pesquisador. Mas sabe o que é irônico nessa tentativa de atrair o Godaya? O vazamento de talentos da própria ByteDance. Exatamente. Eles estão tentando colocar uma laje de ouro num prédio com a fundação desmoronando. A base da equipe Seed está sofrendo uma hemorragia massiva. Os dados da rede MaiMai mostram isso claramente. Quase 70 membros deixaram a divisão Seed no último ano. 70 membros de elite. E eles não foram tirar férias. Quase 30 migraram direto para a Tencent. A rival histórica. E o mais louco é que a Tencent não está contratando de forma aleatória. Eles estão sendo cirúrgicos. Eu vi que eles estão focando em duas frentes super específicas, que é infraestrutura de IA e sistemas de dados estruturados. Perfeito. Nomes de peso como Xiao Xuefang, ex-líder de IA visual na Seed, e o Zhang She, especialista em sistemas, foram para lá focar na base. Isso mostra uma diferença grande de filosofia, né? A ByteDance parece focar muito em produtos de massa. Sim, a equipe Seed está muito dividida. Eles trabalham em pesquisa no assistente Daobao, no CapCut para vídeo, no TreiAI para código. É tipo tentar manter vários pratos girando em circos diferentes. Pedir para a elite cognitiva dividir o tempo entre filtro de vídeo viral e assistente de código é pedir para a pessoa esgotar. E a abordagem da Tencent, focando em infraestrutura, atrai os pesquisadores mais puristas. Mas por quê? Normalmente o pessoal quer ver o código impactando bilhões de usuários na mesma hora, não é? A infraestrutura invisível da Tencent é mais sedutora por que motivo? Porque a vantagem competitiva a longo prazo está no processamento eficiente e na orquestração de aglomerados de GPUs. Entendi. É a diferença entre desenhar a carroceria do carro e projetar o motor. Bela analogia. A infraestrutura e a organização dos dados são as estradas por onde a inteligência viaja. Claro. Se a estrada esburacar, não importa o quão rápido é o carro. Se o modelo for sofisticado, mas o produto for lento, não é viável economicamente. Exato. Resolver os gargalos de rede e as latências é um desafio de ciência da computação muito mais profundo. Só que o campo de batalha por essas mentes brilhantes não se resume a ByteDance e Tencent, né? Tem um transbordamento global rolando. Uma fuga de cérebros em escala mundial. O Ocidente cobiça muito a capacidade de otimização que o pessoal treinado na China tem. Tem muitos ex-funcionários dessas gigantes sendo recrutados pela OpenAI, Google, Meta, Apple. Constantemente. Mas tem um terceiro caminho que eu acho o mais fascinante de todos. Qual? O boom das startups. Esse mesmo. Mapearam que ex-pesquisadores da ByteDance fundaram recentemente mais de 30 empresas focadas em IA com muito capital investido. Cara, é impossível olhar para isso e não pensar na famosa máfia do PayPal do Vale do Silício. A comparação é extremamente precisa. A pressão técnica da ByteDance funcionou como uma incubadora de alta pressão. Uma panela de pressão. Mas me tira uma dúvida, se um desses engenheiros vai para a OpenAI, ele tem clusters de supercomputadores enormes à disposição, bilhões em hardware. Sim, recursos quase infinitos. Então o que faz o cara abrir mão disso para assumir o risco de abrir uma startup em áreas tão complicadas quanto a gente, multimodais ou IA corporificada? A resposta é agilidade. O que expulsa essa galera das gigantes não é falta de hardware. É a lentidão organizacional. Ah, velha burocracia das corporações. Exato.
Tem processos de conformidade, revisões de segurança sem fim e um medo de canibalizar produtos que já dão lucro. Verdade, a startup não tem nada a perder, tem liberdade absoluta para errar e iterar rápido. E nessas áreas de fronteira, essa agilidade é vital. Você mencionou aí a corporificada, a Embodied AI, que já não é mais só prever a próxima palavra de um texto. É a IA ganhando um corpo, né? Entrando no mundo físico com robótica, sensores, automação. Exatamente. É ensinar à inteligência não só regras de gramática, mas as leis da física. Gravidade, fricção, raciocínio espacial. Traduzir a percepção visual em ação motora ali em tempo real. E os agentes multimodais entram onde nisso? Eles são a capacidade do sistema de interagir com texto, áudio e vídeo de forma simultânea, sem precisar de conversores. Uau! Mas isso exige arquiteturas totalmente novas, imagino. Sim. E aí a intuição humana para otimização pesa muito mais do que só jogar dados num servidor. Isso desmistifica aquela ideia de que o futuro pertence só a quem tem mais servidores no deserto. Sem dúvida. Se uma startup cria um método de simulação que treina a rede 10 vezes mais rápido para o mundo físico, ela atropela os laboratórios engessados. Quer dizer, essas mais de 30 startups novinhas agora são concorrentes das divisões inteiras das Big Techs de onde eles saíram. É a descentralização violenta do conhecimento. Hardware pesado, a gente aluga na nuvem. A visão de como estruturar os modelos, isso não se compra. É fascinante pensar na velocidade dessa descentralização. E isso me faz pensar em algo que muda muito o que a galera vem discutindo sobre o mercado de tecnologia. Sobre a questão do hardware. Sim, a tese central do mercado tem sido sobre restrições de cadeia de suprimentos. Tipo que a IA vai ser estrangulada por falta de chips e energia. Todo mundo fala das sanções sobre microchips e limites de data centers. Exato. Dizem que quem controla os minerais e as fábricas ganha a guerra. Só que vem dessa disputa por talentos, salários absurdos e novas startups, o hardware parece não ditar o ritmo absoluto. Tem uma ironia silenciosa aí. Que ironia! As sanções estão tendo o efeito inverso. Em certa medida, sim. A dificuldade de acesso à capacidade bruta de hardware forçou esses engenheiros a focarem na eficiência dos algoritmos. Ah, claro. Se você não tem 100 mil placas de vídeo para resolver no soco, você tem que ser criativo na matemática. Exatamente. Essa pressão, combinada com um talento saindo das grandes empresas lentas para fundar startups ágeis, criou um ecossistema incrivelmente resiliente. É um pensamento super provocativo para a gente deixar para quem nos ouve pensar a respeito. O que acontece quando as mentes brilhantes inovam reimaginando o código básico e não os servidores? A narrativa clássica diz que eles fracassariam por falta de infraestrutura. Mas na prática, essas restrições podem estar forjando um ecossistema de software muito melhor do que o dos monopólios? Talvez o verdadeiro gargalo global não seja quem fabrica as peças físicas. Mas, quem sabe, treinar a inteligência para operar com menos recursos e mais agilidade. É o desafio da adaptação. E isso vai ditar o realinhamento de forças da tecnologia mundial. Bom, mergulhar nessa dinâmica humana é o que nos permite entender a próxima década. E foi excelente dissecar tudo isso hoje. Com certeza. Acompanhar essa evolução asiática é o que guia o nosso espaço aqui. Então fica o meu convite bem caloroso para nossa audiência continuar essa jornada, escutando as nossas outras análises para desvendar os caminhos da inteligência artificial. Até a próxima investigação, pessoal!